A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e inscritos deste canal, e aos demais que não são inscritos. Esse vídeo chegou até você, contribua para esse projeto chamado Som da Trombeta. Para quem não me conhece, eu sou o missionário Fábio Souza e eu vim aqui através dessa plataforma pregar a palavra de Deus, fazer algumas reflexões e ensinamento da palavra de Deus. Então, esse vídeo chegou até você, contribua, se inscreva nesse canal, fortalecendo essa comunidade, com a sua ajuda, o YouTube vai ver relevância nesse conteúdo e vai distribuir esse conteúdo para a plataforma do YouTube. Amém, irmãos? Nessa oportunidade eu quero trazer uma reflexão aqui no livro de Romanos, capítulo 13. Por que eu venho trazer essa temática, sobre esse versículo? Porque nós temos visto, aí no Brasil, afora, muitos pregadores de rua, evangelistas, pregando na palavra de Deus, e em muitos locais, aqui do Brasil, já está sendo proibido pregar a palavra de Deus, como a gente vê aí nos metrôs, nos trens das grandes cidades aqui do Brasil, e também muitas pessoas, indo na praça pública com seus aparelhos de som, seus microfones ali, e as pessoas ali têm denunciado os pregadores, os evangelistas ali como importunação, dizendo que não se pode fazer isso, que aquela pregação, aquela ali, expressão de fé tem que somente ficar nas quatro paredes da igreja, do prédio. Amém, irmãos? Sem mais delongas, vamos para o versículo bíblico, aqui em Romanos capítulo 13, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e há autoridades que afora foram ordenadas por Deus, Amém? Já partindo, desse versículo, podemos entender ali que as autoridades sim, foram constituídas por Deus, devemos sim obedecer ali, respeitar, as ordenanças do governo, seja ele federal, estadual, municipal, mas nós temos que entender, vamos colocar os pingos nos i, o que a palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 4, se não me engano, no versículo 18, podemos ver ali, a igreja, já se iniciando ali com o apóstolo Pedro, com o discípulo, todos nós bem sabemos, que estudamos a palavra de Deus, que o primeiro povo ali, grupo, que se levantou ali contra o ensinamento, a propagação do evangelho, foram os judeus, Anás e Caifás, e também o Império Romano, podemos ver ali naquele contexto que a ordem que Anás, Caifás, ali os fariseus, ali os grupos religiosos daquela época, que eram autoridades, sobre o povo, ali numa perspectiva religiosa, eles eram tão, a autoridade deles era tão forte, tão relevante, que os fariseus ali tinham uma guarda armada, uma guarda que estava ali a favor deles, E nesse texto aqui, no versículo 18, a primeira ordem que eles dão, que não se pregue e nem se ensine nesse nome, não se pregue Jesus Cristo, E ali, podemos ver ali que o apóstolo Pedro, ali, o discípulo, mesmo com aquelas ordenanças, daquelas autoridades religiosas, eles continuaram a pregar o evangelho de Jesus Cristo, como está aqui em Atos capítulo 5, o versículo 29, até notei bem aqui, onde ele fala, que importa nós obedecer a Deus do que aos homens. Sim, já com esse versículo já podemos tirar uma resposta, sim, a essa temática, sim.
que nós, os servos de Deus, podemos pregar a palavra de Deus, né? Podemos pregar, sim, em público, podemos pregar a palavra de Deus, sim, ao ar livre, né? Não somente ali no templo, né? No prédio ali, né? Trazendo também para mais um exemplo, né? Temos o exemplo ali de Daniel, né? Que lá no capítulo 3, né? Versículo 4, né? Quando ali também foi feito o decreto para que ele não ali orasse, né? Ao seu Deus, né? Que foi ali o decreto, né? Se eu não estiver enganado, o rei Ciro, né? E ali Daniel ignorou, né? A ordenança humana e fez aquilo que Deus, né? Ordenara, né? Que é buscar o Senhor, né? Quando se pode achar, invocar o seu nome, como está escrito em Isaías 55:6, né? Então podemos ver ali, né? Que os servos de Deus tiveram discernimento que a palavra de Deus, né? Ela é soberana, né? Mesmo nós temos a ordenança, né, do homem, né? Ou seja, temos que obedecer à lei dos homens, às ordenanças do humana, desde que ela não venha contra a palavra de Deus, né? O que diz as leis, né? Eu falei aqui sobre as autoridades, né? Sobre as ordenanças humanas. O que é que diz as leis, né? Em relação a essa questão, né? Podemos citar ali, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? No artigo 19, que diz, né, que todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e expressar a sua fé, né, ali a sua crença, né, que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões, né. E também o que é que diz a nossa Constituição, né, sobre essa questão, né. Eu estou aqui com a da Constituição, podemos ver aqui, né. Vamos ler aqui sem enrolação, né, vamos lá diretamente aqui para o artigo 5º, né, da nossa Constituição brasileira, né. Vamos ler o inciso 4, né, que diz assim: ninguém será submetido à ideia, à tortura, não, perdão, eu vou ler novamente. Ninguém será submetido à tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Não, esse aqui não, é o terceiro, perdão, mano. Vou ler novamente aqui. O 4. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Agora vamos para o inciso 8, né? Diz assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada na lei. Amém? Então podemos ver aí, né? Podemos já trazer já um resumo ali de que diz a palavra de Deus, né? O que diz as nossas leis, né? Aqui, né, do Brasil, né? As leis, né? Aí que o mundo fala, né? O mundo coloca para a gente, como eu acabei de falar para vocês, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Amém, irmãos?